Não adianta falar assim, olha, você não acha que para você é muito melhor ter um aplicativo de vendas? Isso não vai dar certo, pessoal. Não funciona dessa forma. Olá, para quem não me conhece, eu sou Rubens Barreto e eu ajudo pessoas a conquistarem sua promoção utilizando o Ágil Mindset, um mindset ágil. Mas Rubens, o que é esse método? Nada mais é um método que usa 3 pilares fundamentais. Comunicação de altíssima performance, neurociência para mudança de comportamento acelerado e transformação cultural para quem trabalha em equipe. E a ideia é acelerar a carreira das pessoas e te levar a resultados que você talvez nem tenha imaginado que fossem possíveis. Mas vamos lá, o que a gente vai falar hoje, que é um método extremamente valioso, é um método que mudou minha vida e tem mudado a vida de várias pessoas com quem eu estou trabalhando, as empresas que eu estou trabalhando, e a pedra fundamental para atingir grandes resultados em equipe. Pra você ter uma ideia, eu vou contar alguns casos aqui. Esse método, quando eu comecei a aplicar de verdade, ele fez crescer a área que eu liderava, que faturava em torno de 1,2 milhão por ano, fez essa área faturar 10 vezes mais no ano, aumentando para 12 milhões. Fez pessoas que não estavam conseguindo atingir suas metas de vendas, em um mês atingir metas de vendas que foram maiores do que os 7 meses anteriores. Fez pessoas atingirem resultados dentro da sua empresa, criação, tem pessoas que criaram, fizeram empresas acontecerem porque começou a utilizar esse método. Então, vamos lá, é uma forma de comunicação de altíssima performance. O que eu vejo quando eu vou nas empresas, quando eu vou visitar um cliente, quando os clientes me consultam para melhorar a performance da equipe deles? O que eu vejo normalmente é uma comunicação muito da seguinte forma, falando, olha Rubens, eu explico direitinho o que a pessoa tem que fazer, eu monto o cronograma, eu detalho, eu especifico os detalhes do que eu acredito que deve ser feito, passo a passo, e normalmente a pessoa que está falando isso fala, poxa, eu estou me esforçando para extrair o melhor desse colaborador, e no fundo, quase que colocando como goela abaixo toda a forma que essa pessoa tem que fazer. Ou seja, a pessoa que está montando, está querendo fazer, ela quer que a outra pessoa faça exatamente como a própria pessoa faria. E normalmente ela acredita que é mais rápido, ou já pensou em todos os detalhes porque está com pressa, porque quer que a coisa aconteça exatamente como ela faria. E nesse momento, uma série de coisas que está na cabeça dessa pessoa que está solicitando a atividade, está solicitando a ajuda, está solicitando o resultado, muita coisa não é colocada na mesa, muita coisa fica subentendida. E, por incrível que pareça, essa pessoa espera que o resultado seja exatamente igual. Mas quando vai ver, depois de um tempo, na prática, o que acontece? Não sai nada como a pessoa gostaria que fizesse, a pessoa tem muitas dúvidas porque quer fazer o que o chefe pediu, o que o líder pediu, e no fundo acaba não acontecendo aquela expectativa da pessoa que pediu, fica frustrada. Vocês já viram isso acontecer na sua empresa? Já fizeram isso com você? Já te pediram uma coisa tão detalhada que você fala, poxa, eu estou até com medo de não fazer algum passo que a pessoa me pediu e ficou de certa forma até automático
e o resultado não foi tão bom assim? Então, a ideia é essa, é não deixar isso acontecer com você. Se eu soubesse disso, eu depois só fui aprender isso depois de 10 anos de carreira, só fui exercitar isso em 2013, por exemplo. E se eu tivesse feito antes, acho que os resultados que eu tinha obtido anteriores a essa data seriam muito mais relevantes. E por quê? Porque esse método, ele faz você extrair o melhor das pessoas que estão na sua equipe. Esse método faz com que você não só use os braços das pessoas, não só use a mão de obra, mas que você use o raciocínio, o que é mais valioso dentro das pessoas, que é o raciocínio, a criatividade, a capacidade de superar desafios que vão acontecer. Não dá para a gente pensar em todas as etapas do processo antes de estar no campo de batalha, antes de estar ali fazendo esse processo. Muitas coisas que a gente pensa quando planejou provavelmente não funcionam no campo de batalha. Acho que está no livro isso, Arte da Guerra, que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, ou seja, quando você desenha esse planejamento, quando vai executar na prática, não funciona exatamente 100% como planejado. E fica uma dica para quem quer ver isso acontecer. Tem um filme que chama Apollo 13, onde as pessoas planejam ir para a Lua, fazer um plano perfeito da NASA, mas na hora de executar dá muita coisa diferente do que se planejou. Mas enfim, a ideia para que isso não aconteça, para que você não fique só na parte superficial de utilização do cérebro do seu interlocutor, do seu funcionário, você tem que usar o método que é WPQ, que é Wise Powerful Questions, ou seja, perguntas poderosas para reflexão. Ou quando você está pedindo alguma coisa, quando você está conversando com uma área parceira, essa pessoa tem tantas coisas na cabeça para fazer que normalmente você não consegue ir a fundo e fazer aquela pessoa parar e refletir sobre o que você está falando, sobre a sua demanda, sobre o seu problema. E para fazer isso, só se consegue se você parar e conseguir entrar de forma mais profunda no cérebro dessa pessoa, fazer ela refletir sobre o que você está falando. É onde você traz luz para a questão sendo discutida, você realmente traz a pessoa para enxergar o seu ponto de vista de como fazer as coisas da melhor forma possível para você e para essa pessoa específica. E é um processo que eu vou explicar mais para frente, mas também antes de explicar esse processo, eu vou falar como não é esse processo, tá? Não é um processo onde você pergunta e você larga a forma de se fazer para o seu funcionário, ou para a sua equipe, ou para um parceiro de negócio, para uma área parceira. A ideia é você fazer com que você tenha, de fato, aquele plano na sua cabeça, você supõe uma série de coisas, mas não assume aquilo como verdade. Então, a ideia é sim continuar usando essa reflexão da sua parte, mas não delargar o resultado na responsabilidade do seu funcionário, porque, no fundo, se você lidera uma equipe, a responsabilidade é completamente sua pelo seu resultado e pelo resultado da sua equipe, principalmente se você for um líder. Isso está no livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, que é o primeiro passo para alta performance é você assumir a responsabilidade de todos os resultados, não só seus, mas também dos seus liderados. Tem até um caso interessante
no livro Mindset, a gente está falando de Ágil Mindset, então tem esse livro aqui para quem eu recomendo, é incrível. Um caso de pessoas que não assumem essa responsabilidade, que põem a culpa nos outros, e pessoas de alta performance que assumem totalmente a responsabilidade. Um caso, naquele caso da Enron, quando a Enron faliu, o CEO da Enron, o Jeffrey Skilling, quando a Enron faliu, a atitude dele foi o seguinte: olha, não foi culpa minha que a Enron faliu, foi culpa do mundo. O mundo que não entendeu o que a gente queria fazer. Então, no fundo, será que é culpa do mundo? Será que ele não conseguiu comunicar da forma correta para o mundo entender? Em contrapartida, um outro executivo, Jack Welch, né, um guru da administração, quando ele comprou um banco, ele é o CEO da GE, e eles chegaram a comprar um banco de investimentos e tomaram essa decisão e pagaram uma fábula por esse banco. E depois de um tempo que eles compraram o banco, eles viram que esse banco estava fazendo uma série de fraudes na bolsa de valores. E aí, ao contrário do que o CEO da Enron fez, o Jack Welch, ele pegou o telefone, ligou para cada uma das pessoas, cada um dos executivos e falou: olha, a culpa é toda, a responsabilidade desse problema de corrupção aí dentro do banco é totalmente meu, eu que devia ter visto, eu que devia ter pensado, sugerido. E aí mostra que hoje ele é um dos caras mais respeitados, porque essa é uma das atitudes para pessoas de alta performance. Então, pessoal, esse método ele não funciona para se safar de responsabilidade, tá? E por que isso é importante? Por que esse método de distrair as ideias, distrair raciocínio, distrair criatividade dos seus colaboradores, dos seus parceiros de negócio, dos seus clientes até dos seus chefes é importante? Porque a gente vive num mundo completamente incerto. A gente vive num mundo, para quem já ouviu aquela expressão, VUCA. Eu vou até escrever aqui para deixar claro para quem não conhece ainda. Deixar claro, a gente vive num mundo VUCA. VUCA. Eu vou traduzir em português. Vulnerável. Vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. O que quer dizer isso? As respostas que a gente tinha não servem mais. Não servem mais. O que a gente falava há tempos atrás já caducou, já caiu por terra. Então, esse método que é Wise, Powerful Questions, perguntas poderosas, você vai conseguir extrair novas respostas para os contextos atuais, para os contextos, não para os atuais, que talvez isso nem seja importante, mas para o contexto futuro do que você está trabalhando hoje. Então, esse método, ele faz com que você consiga acelerar exponencialmente o seu resultado, a performance da sua equipe, se preparar para esses desafios desse mundo incerto que está acontecendo hoje. Aí parece que fica muito teórico, então eu vou tentar aqui exemplificar. Eu gosto de usar casos para exemplificar e vou usar essa lousa.
aqui. Vou pegar um caso que está no próprio livro, nesse livro aqui, ó, Exponential Organizations. Em 2007, ele conta um caso fantástico, como as coisas estão mudando rápido. Em 2007, a Nokia estava na liderança do mundo de celulares. Nokia. Foi quando o iPhone começou a crescer, começou a incomodar, o Google entrou com o Android, e aí a Nokia, desesperada, sem saber o que fazer, ela viu que precisava fazer alguma coisa diferente, ela viu que precisava entrar no mercado de dados. E o mercado que ela observou que poderia ser relevante para conter a entrada da Apple e do Google foi o mercado de dados, os dados de tráfego, de trânsito, das rodovias da Europa, das rodovias da América. E aí tinha uma empresa que tinha uma série de sensores, tinha em torno de 500 milhões de quilômetros de sensores monitorando as estradas, as ruas, em 35 cidades, em 13 países que essa empresa conseguia monitorar essas estradas. E isso era realmente muito valioso do ponto de vista de dados para empresas que transportavam cargas, para as pessoas que queriam entender as condições de trânsito. Então, a Nokia essa empresa chamava Navitec. Então, ela falou, poxa, Navitec, eu vou comprar essa empresa porque aí eu vou estar muito na frente desse mercado de dados, eu vou conseguir brigar com esses gigantes que estão entrando agora. E ela pagou nada menos do que 8,1 bilhões de dólares por essa empresa. E aí foi uma decisão estratégica muito poderosa e eles acreditavam que isso ia funcionar. Mas o que aconteceu? Será que aquela forma era a forma mais eficaz de se fazer um monitoramento das vias do tráfego nessas cidades? E foi aí que, acho que vocês já sabem o fim da história, e foi aí que usando as mesmas formas, as formas antigas, e não perguntando, não refletindo, não extraindo dos seus colaboradores formas novas e criativas de pegar isso, foi aí que em Israel, um ano depois, em 2008, uma empresa de menos de 50 pessoas, essa empresa aqui tinha em torno de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. 2.000 colaboradores. E em 2008, uma empresinha de menos de 50 pessoas começou a usar novas tecnologias, começou a fazer a mesma coisa que essa empresa fazia, só que usando um jeito diferente. Porque alguém fez uma pergunta: como a gente pode monitorar as vias, o trânsito das empresas de uma forma mais barata? Como a gente pode usar essas novas tecnologias que tinha acabado de lançar, o GPS no iPhone, como a gente pode fazer isso para monitorar e usar esses dados para criar uma base de dados incrível para monitorar essas vias? E foi aí que em 2008 nasceu lá em Israel o Waze, que logo um ano depois ele já estava com a mesma quantidade de monitoramento dessa empresa que custou 8,1 bilhões de dólares e 2 ou 4 anos depois, não me lembro o número exatamente, eles já tinham 10 vezes mais vias monitoradas do que a Navitec. E isso se tornou
um dos maiores fiascos dentro da história do mercado de tecnologia, porque as pessoas que estavam ali acabaram não pensando, não usando toda a capacidade criativa da sua equipe e não refletindo como poderia ser melhor melhor capturado esses dados para o que eles precisavam. Então, eu espero que agora você entenda o valor de extrair a reflexão de como fazer o que você já fazia de forma muito melhor. Eu espero que esteja claro até aqui de que o jeito que você fazia, o jeito que nós fazíamos, talvez ele não seja um melhor jeito com as ferramentas que estão surgindo hoje em dia. Quem já não viu aí um diretor acostumado com um relatório em Excel e esse diretor pede para o estagiário um relatório igualzinho que ele queria, o estagiário vem usando uma ferramenta nova, usando um Tableau, por exemplo, que é uma ferramenta de inteligência de informação, com um gráfico completamente novo, com dados gráficos muito mais animados, que entregam muito mais valor de informação a quem está usando. Então, a ideia é você conseguir extrair raciocínios cada vez mais complexos. À medida que você sobe na sua hierarquia, na hierarquia da sua empresa, você vai tendo que saber extrair raciocínios mais complexos dentro dos seus colaboradores. E quando você está num chão de fábrica, por exemplo, a ideia é você usar os braços do seu colaborador. A ideia não é assim em algumas empresas, na Toyota, por exemplo, não é assim, mas na média as empresas usam os braços desses colaboradores e quando você vai subindo na cadeia hierárquica, você nem pede mais, nem explica mais como você tem que fazer as coisas, você se foca num resultado e talvez nem no resultado, num propósito ou numa visão de futuro. Então, é para isso que é importante você conseguir extrair dessas pessoas o maior valor que elas podem dar, que é a reflexão. E isso é impossível de se extrair se você explica para a pessoa como ela tem que fazer, quando ela tem que fazer, o jeito que você quer. Se você fala todos os detalhes, você não consegue ativar áreas do cérebro dessa pessoa para atingir esse resultado. Deixa eu explicar como funciona isso aqui do ponto de vista até neurocientífico. Para os céticos aqui, para os engenheiros, para as pessoas que trabalham com área de exatas, elas me pedem para fazer esse tipo de explicação porque fica muito mais fácil de assimilar, acreditar e executar para testar na prática. Está aqui o nosso cérebro, vamos colocar a parte externa do cérebro, a parte mais profunda do cérebro e a parte mais instintiva do cérebro. Vou colocar um desenho aqui de um rapaz simpático, o olhinho dele. Então, fazendo uma história curta, essa aqui é a parte racional do cérebro, racional, e aqui a parte mais profunda, a parte emocional, e a parte instintiva, reptiliana, instintiva. Os nossos hábitos, os hábitos das pessoas, elas estão numa parte mais profunda do cérebro. E a parte cognitiva, a parte da linguagem, numa camada mais externa do cérebro aqui, ok? Então, óbvio, estou simplificando. E quando você fala com as pessoas, quando você se comunica com as pessoas, talvez você esteja acessando
essa área mais externa, mas você não entra aqui na parte mais profunda, você não consegue invadir e você não consegue fazer a pessoa refletir. Você já viu quando uma pessoa muitas vezes chega, você conversa com essa pessoa, você sente que ela está ouvindo, mas ela está no celular, ela está fazendo outra coisa e ela não está de fato refletindo sobre o que você está falando? E isso é uma estratégia que você consegue adentrar nas profundezas do cérebro dessa pessoa, fazendo ela refletir, fazendo ela pensar sobre o que você está falando. E isso só se consegue através de perguntas. Quando você pergunta uma coisa, você lança que ela não consegue só responder, tá bom, ouvi. Ela vai refletir para te dar uma melhor resposta, porque ninguém quer ficar mal na fita e dar uma resposta que seja tola, que seja impensada, pelo menos a maioria das pessoas. Então, é até bíblico, tem um versículo na Bíblia que fala, sábio é a pessoa que consegue arrancar os pensamentos de uma pessoa para fora. Então, vamos colocar isso como princípio. E para quem quiser ir mais a fundo, isso é toda uma filosofia desenvolvida há milhares de anos, talvez, por Sócrates, é a maêutica, onde ele levava os alunos dele à reflexão através de perguntas. Ele nunca assumia nada como verdade absoluta. Então, só grandes líderes conseguem ter a tranquilidade, a paciência de usar esse método, ok? Então, na prática, deixa eu falar um caso, o valor disso, o que me levou a usar isso, o que me levou a experimentar isso. Em 2013, eu trabalhava na CIT de Campinas, uma multinacional de tecnologia, e por um motivo, essa empresa foi a empresa que eu vendi, uma empresa que trabalhava com tecnologia de informação, com inteligência de informação, e eu tinha cumprido alguns objetivos e o presidente da empresa me pediu para assumir um desafio. Então ele pegou uma área que estava faturando em torno de 1,2 milhão e estava dando um prejuízo, não estava de acordo aí estava arranhando o balanço da empresa, e ele pediu para eu consertar essa área e dar um jeito nesse prejuízo que estava dando para não arranhar os números do balanço patrimonial. E naquele ano eu ia sair da empresa porque o meu contrato ia terminar aquele ano. Então foi uma ótima oportunidade para testar uma coisa que na época eu não acreditava. Se você não acredita nisso que eu estou falando, eu também, se eu tivesse talvez aí ouvindo esse vídeo agora, eu não acreditaria, porque eu era muito, como um engenheiro, eu acredito que existem os processos, é só fazer o que tem que ser feito, os processos sendo seguidos, o resultado vai acontecer. Só que com pessoas, a engenharia da mente das pessoas é um pouco diferente. A engenharia que se deve usar é totalmente diferente, porque pessoas têm emoções e isso muda tudo. Mas, voltando a esse caso, então eu peguei essa área que tinha em torno de umas 10 pessoas e essas 10 pessoas, elas estavam faturando em torno de 1,2 milhões e a ideia era só organizar essa área. Mas acabou que foi usado esse case como um teste. Eu falei, poxa, será que esse negócio de fazer perguntas, esse negócio de não falar o que
os funcionários têm que fazer, será que funciona mesmo? E aí eu coloquei uma meta absurda, que eu não acreditava, de verdade eu não acreditava, mas eu falei, então vamos em um ano, em 12 meses, vamos faturar 10 vezes mais, 12 milhões. Um faturamento anualizado de 12 milhões. Então, quando eu comecei, eu coloquei isso na mesa, apresentei essa meta, não estava combinado isso com o presidente, mas eu coloquei dentro da equipe. Quando eu entrei com essa história no time, essa visão no time, as pessoas falaram, poxa, o primeiro teve uma resistência enorme, uma resistência, porque a tendência do ser humano é querer saber exatamente o que vai fazer passo a passo para chegar num determinado objetivo. Só que dentro desse mundo complexo de hoje, não dá para saber passo a passo. É setar objetivos e ir construindo esse passo a passo, confiando que as pessoas têm criatividade, as pessoas têm ideias que elas podem dar. Então foi esse o teste que foi colocado na mesa. Primeiro teve uma resistência muito forte e depois eu falei, tá bom, pessoal, eu entendo que hoje não dá, mas aí eu comecei a usar esse método, comecei a fazer perguntas. Tá bom, mas como a gente pode fazer dar? Aí, ainda tendo a resistência, mas eu insisti no método, que é difícil isso também, né? Isso que é o desafio, por isso que pouca gente usa, o que a gente precisa para fazer esse faturamento? Qual é o nível de crescimento que a gente precisa ter mês a mês para esse faturamento acontecer ao longo de 12 meses? Quem a gente precisa de ajuda para fazer isso acontecer? E aí que a mágica começou a acontecer. Algumas pessoas falaram, poxa, mas para isso a gente precisa do apoio dos comerciais. E aí mais pergunta em cima. Como a gente consegue o apoio dos comerciais? Mas para isso a gente tem que ter uma proposta que seja diferenciada, que seja do interesse deles. Poxa, qual é a proposta diferenciada que esses caras querem ouvir, que seja do interesse deles? Poxa, é uma proposta que tem a ver com inovação, que tem a ver com um jeito novo de se trabalhar. Qual o jeito novo de se trabalhar? Era uma área de suporte, tá, pessoal? Uma área de suporte de SAP, para quem conhece, é um sistema de ERP, controla empresas. Enfim, fazendo uma história curta, o fato é que a gente foi construindo isso juntos e uma mágica acontecendo. A gente tinha aqui, montamos um gráfico, né, desse crescimento de 10 vezes em 12 meses. E uma mágica nessa história, nessa jornada foi acontecendo, onde as pessoas mais improváveis, e com todo respeito à palavra improvável, sabe aquela pessoa que é tímida, que é quieta, que não fala muito, que não se expõe? Essas pessoas, quando se colocava a pergunta, parece que a pergunta entrava na cabeça dessas pessoas, ela vinha para cá, para lá, e vasculhava tudo que tinha lá dentro, e essa pessoa vinha com uma ideia, olha, se a gente fizer o layout assim da proposta, vai ser muito legal. E eu olhava e falei assim, cara, nunca imaginei que essa pessoa fizesse isso. As pessoas que mais me surpreenderam não foram aquelas que falavam muito, falavam alto, conseguiam se posicionar, mas as pessoas que estavam mais quietas nos cantos, elas parece que desabrocharam e criaram ideias que eram extraordinárias. E a gente foi fazendo esse método ponto a ponto. Óbvio, não foi só isso, teve uma série de outras atividades, né, que foram feitas usando o método ágil,
usando Lean, usando formas de gestão, mas a gente foi atingindo, e o que aconteceu? Em 11 meses depois, a gente já estava com um nível de faturamento 10 vezes maior do que a gente tinha no começo do ano. E foi extraordinário por conta desse método, por conta de conseguir extrair das pessoas, colocar a visão e fazer as perguntas e deixar o time indo responder. Ele teve mais criatividade, ele ficou mais engajado, ele vestia a camisa para fazer aquela história acontecer, ele se sentia valorizado, que a ideia dele ia para frente, e foi, enfim, um resultado de um crescimento de 10 vezes numa área, é o resultado que se pode conseguir utilizando esse método. E pode ser com coisas mais simples também, pode ser com uma pessoa que está numa área de vendas e quer influenciar os vendedores. Vou colocar um caso aqui, uma pessoa que tinha um produto também, né, trabalhava numa multinacional, vou guardar o sigilo por questões óbvias, e essa pessoa precisava atingir uma meta de vendas muito grande, e dentro desse ano ela já estava no 6º mês e não conseguia atingir a meta de vendas. E aí, fazendo perguntas para essa pessoa, ela falou assim, bom, se eu usar esse método, se eu conseguir influenciar os vendedores da empresa, talvez eu consiga. Enfim, e aí foi perguntando para os vendedores, o que você tem de meta? Como eu posso te ajudar? Como eu posso colocar minha equipe para fazer um trabalho que te ajude a vender mais? E a equipe dele era de uma ferramenta que se chamava EPM, pelo que eu me lembro, e ele começou a discutir e trazer essa reflexão para os vendedores. No final, todos os vendedores começaram a procurar ele para oferecer, para pedir ajuda para vender mais com o produto dele. E no final, por incrível que pareça, parece mentira, mas em um mês essa pessoa conseguiu vender mais do que os 6 meses anteriores, 6 ou 7 meses anteriores que ela estava trabalhando na empresa, se esforçando e falando para os vendedores ajudarem, falando para a equipe ajudar, e usando esse método, isso mudou completamente. Falando outro caso, né, mais um caso, falando um caso de empreendedorismo. Esse caso é interessante, não sei se vai ficar muito longo isso, mas esse caso tinham 2 sócios, eles estavam criando uma empresa, e a empresa estava crescendo, e esse sócio estava dividido, ele estava montando uma empresa que trabalhava com energia renovável, e só que ele tinha um outro negócio supostamente para sustentar a receita mensal dele, que era uma padaria, uma lanchonete. E aí o sócio dele falando, olha, você tem que largar essa padaria, você tem que focar na empresa de energia renovável, porque a gente está crescendo. Era uma empresa nova, não estava faturando como deveria, mas a perspectiva era muito boa, tanto que depois de um tempo ofereceram mais que 50 milhões para comprar parte dessa empresa. Mas enfim, e o sócio tentando fazer com que ele parasse e focasse mais na empresa de energia renovável, e pedia de uma forma e pedia de outra. Ele falou, não, fica tranquilo que eu vou conseguir atender, eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí ele falou, Rubens, me ajuda. Como eu posso fazer o meu sócio ter altíssima performance? Como eu posso fazer o meu sócio
focar nessa empresa que está tão legal, vai ajudar tanto o mundo. E no fundo, o que ele fez? Ele mandou o sócio fazer um processo de coaching para justamente mudar esse mindset, para fazer com que o sócio refletisse. E aí o sócio sentou, né, aqui com a gente e falando sobre a padaria, falando sobre o que ele queria, era um cara muito detalhista, o que ele queria fazer das coxinhas, o que ele queria fazer dos sanduíches, e falando também com entusiasmo da energia renovável, o que ele queria mudar o mundo. E aí foi num ponto específico, fazendo perguntas, falando assim: meu amigo, olha para mim, sinceramente, como você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Você quer ser lembrado como um cara que faz a melhor coxinha do seu bairro, ou o cara que mudou o mundo e fez uma empresa milionária que está com uma perspectiva de valer milhões no mercado? Ele olhou e falou assim: hã? Como assim? Vou repetir a pergunta. Como você quer ser lembrado? O que vai te dar realmente satisfação e preencher o seu propósito? Ser a melhor coxinha do bairro, ou ser o cara que mudou o Brasil e ajudou a natureza e criou uma empresa milionária, fazendo com que não precisasse mais se criar hidrelétricas no Brasil? Aquilo parece que passou daquela fase de você não precisa, para de trabalhar na padaria. Entrou, essa camada aqui foi e entrou dentro da cabeça, e entrou mais profundo ainda na emoção e no propósito dele. Ele falou: Rubens, eu já devia ter fechado essa padaria. Tá bom. E quando você vai focar no que realmente é seu propósito? Ele falou: amanhã. Amanhã eu vou pôr à venda. Amanhã eu vou vender. E enfim, e a história que ele vendeu, realmente ele pôs uma pessoa para ajudar, a pessoa muito mais competente em fazer as coxinhas para ele, e depois de um tempo ele recebeu uma oferta milionária de um grupo chinês para comprar a empresa de energia renovável. E mesmo assim, o valor foi tão alto, assim, muito, vou preservar aqui os valores, mas mesmo assim ele não vendeu, porque o propósito para ele era realmente fazer essa empresa ir para frente. E aí? Será que vale? Será que vale trabalhar dessa forma, com perguntas? Será que vale falar com seu sócio, falar com seu chefe, falar com seu subordinado, em vez de fazer com que ele aceite goela abaixo o que você está pensando, você conseguir com perguntas fazer ele refletir e fazer o que é melhor para ele e fazer o que é melhor para você, para os dois juntos, porque quando uma coisa é boa para todo mundo, não é bom só para um lado e não é bom só para o outro, é para os dois. E aí, vale a pena experimentar? Vale a pena testar por 1 mês, 2 meses essa forma de trabalho? O que você vai ganhar com isso? A ideia é essa, né? Como a gente fazer essas pessoas relevarem, como a gente pode conseguir crescer fazendo as pessoas, extraindo das pessoas o melhor dela. Mas também como não funciona, pessoal. Antes de falar como funciona, dar umas dicas para vocês. A ideia é algumas formas que não funcionam. Aí falam para mim assim: não, Rubens, então ótimo, eu vou fazer perguntas. E aí tinha uma pessoa que trabalhava na área de produtos e ele queria instalar, né? Ele acreditava que fazer um aplicativo de vendas era a melhor coisa para se fazer, para vender mais o produto dele. E aí ele falou assim: bom, então eu vou perguntar para eles
se eles não acham que o aplicativo de vendas é a melhor coisa que tem que fazer. E não dá, pessoal, isso não funciona. Não tenta maquiar o que você está falando em forma de pergunta. Não dá. A pergunta precisa ser íntegra, precisa ser honesta. Não adianta falar assim, olha, você não acha que para você é muito melhor ter um aplicativo de vendas? Isso não vai dar certo, pessoal. Não funciona dessa forma. Já vi várias vezes pessoas induzindo uma resposta com uma coisa que ele já tinha, já supunha que era a coisa certa a se fazer e não vai entrar naquele nível que a gente está falando de levar a pessoa à reflexão, ok? Outra coisa que não se pode fazer para entrar nesse nível, a gente precisa ser muito específica para aprofundar dentro do nível de reflexão das pessoas que estamos falando, a gente precisa ser muito específico, não dar margem para que essa pessoa dê desculpas de como vai fazer, de como fez. Então, uma palavra que dá margem para a pessoa dar muitas desculpas é a palavra por quê. Ou seja, por que você não quer fazer tal coisa? Ou por que você fez dessa forma? Pessoal, não façam, não utilizem a palavra porquê, porque a margem que dá para a pessoa dar uma série de desculpas, justificativas que não levam a nada é muito grande, é muito evasiva, ela não incomoda a pessoa a ponto dela fazer a reflexão que a gente está buscando. E para fazer isso deve-se usar outras palavras que são muito mais eficazes para atingir esse objetivo. Então ela precisa ser específica, precisa ser cirúrgica para que seja um momento de reflexão realmente construtivo. Até vou contar também que como não fazer isso, eu já vi casos em que o líder, ele se sentia, foi uma inversão, né? O líder deve fazer as perguntas para o subordinado e nesse caso, todos os subordinados vinham fazer pergunta para ele, pergunta, e ele acabava, olha que inversão, e isso ele acabou falindo, vou guardar aqui o sigilo também, mas essa empresa acabou falindo por conta desse comportamento. Quando eu conheci, eu fui fazer só um diagnóstico ali e eu vi que o comportamento era, os funcionários perguntavam para o líder e ele respondia e mais, ele respondia muito rápido, sem pensar, então vamos trocar essa diretora porque ela não está indo legal na parte do RH. E ele, não sei porquê, mas supostamente por uma questão de vaidade, queria responder muito rápido. Eram muitas perguntas, ninguém pensava, nenhum funcionário pensava, porque tudo o que precisava pensar, eles acabavam delegando isso para o dono da empresa. Então, tudo que você precisava fazer, qualquer coisa que você precisava comprar, seja o café, seja a cadeira, iam perguntar para ele. E ele respondeu assim, com excesso, né, uma sobrecarga de perguntas, ele não conseguia refletir sobre todas elas, e nem é função dele refletir sobre todas elas, respondia muito rápido, todas as perguntas, e se sentindo muito eficaz, porque respondia todas as perguntas. Resultado, a empresa não durou 3 meses a partir dali. A empresa realmente quebrou, veio a pandemia, enfim, foi pior ainda. Então, o fato é, cuidado com essa inversão de valores, cuidado com querer responder, principalmente se você é coordenador, líder, não é você que precisa ter todas as respostas, você precisa ter
O mais valioso não são as respostas, são as perguntas, ok? Então vamos lá, vou explicar aqui como fazer essas perguntas. Primeiro passo para fazer essas perguntas. Essas perguntas, elas precisam ser muito íntegras, honestas e sinceras. Você pode até supor a resposta, você pode ter alguma resposta em mente, mas você precisa ter a integridade a humildade de saber que aquela não é a única resposta, não é a melhor resposta, que existe uma resposta melhor. Até esse cara, um cara que eu admiro muito, Fred Kaufman, ele explica por que as pessoas não fazem perguntas, porque elas têm medo de que a resposta da outra pessoa seja melhor que a dela, e com isso ela vai se sentir mal, ela vai se sentir menor, inferior, e aí a gente entra numa engenharia de inteligência emocional, mas o fato é, você vai ter mais valor para uma empresa, para uma organização, mais resultado como líder, se você souber fazer perguntas e extrair das pessoas as melhores respostas melhores que você mesmo daria, tá? Mesmo que você suponha a resposta. E com a humildade, porque às vezes a resposta pode até não te agradar, a resposta pode realmente ser uma coisa completamente de fora da sua zona de conforto, e é muitas vezes por isso que não se faz essas perguntas, porque por receio de sair da zona de conforto. Ok? Então, integridade, honestidade, abertura e humildade. Primeiro passo é esse. Segundo passo, não use a palavra porquê. Quando você for fazer uma pergunta para levar realmente a pessoa à reflexão, use outras palavras, tais como, o que, como isso pode ser feito de uma forma melhor. O que te levou a fazer dessa forma, sinceramente? Quem pode te ajudar você a definir um melhor jeito de fazer isso? Quando a gente deve pensar nessa estratégia? Quando é a melhor data para começar esse assunto, para discutir esse assunto? Qual é a linha do tempo que isso deve ser realizado? Perguntas específicas, pergunta que não vai levar a pessoa a divagar sobre outros assuntos. São perguntas, como eu falei na etapa anterior, são perguntas cirúrgicas que vão levar a pessoa à reflexão e a uma resposta construtiva, ok? Esse é o segundo passo. Terceiro passo para isso, nunca critique a resposta do seu interlocutor, porque quando você começa a criticar, principalmente em pessoas mais fechadas, mais tímidas, aí existe aqui uma estrutura no seu cérebro que chama amígdala. E quando você critica uma resposta, dependendo do nível de inteligência emocional dessa pessoa, essa amígdala, ela vai travar toda essa parte racional. Ela vai travar toda a capacidade de raciocínio e acesso à memória dessa pessoa com a qual você está falando, e ela vai começar a agir de forma muito mais emocional, instintiva. E o que é uma pessoa que se sente ameaçada? O que ela faz? Ela tende a congelar, ou sair correndo, ou revidar e se defender. Então, se você critica essa resposta, a tendência é que ela vai parar de pensar e começar só a se defender, e com coisas completamente não relevantes para o assunto que você vai ter, completamente irracionais, só para defender a imagem dela. Ou ela vai travar e não vai conseguir pensar mais, ok? Então, não faça isso. Eu passei muito por essa
esse problema, eu tendia a causar esse medo nas pessoas que trabalhavam comigo. Então as pessoas mais tímidas, eu realmente perdi muito o valor que eu poderia ter extraído dessas pessoas, porque eu causava esse tipo de medo, e as pessoas, mais ainda, né, vão reclamar para o RH e falar, olha, ele não tem tato para falar comigo. Então, pessoal, um aprendizado que me doeu muito é não critique as respostas dessa pessoa, ok? Então, esse é o terceiro passo. E como começar? Como começar isso? A última dica é como você pode começar é exercite. Exercite, que é um exercício mental muito forte, é não falar o que você está pensando, não falar o que você está supondo, mas só colocar as perguntas para que você consiga fazer com que as pessoas se engajem naquele propósito, naquele objetivo, naquela meta. Então, para que você consiga levar as pessoas à reflexão, é falar muito menos, né? A ideia é, por que falar menos vai acelerar a sua carreira? É falar muito menos para que você consiga levar os seus colaboradores à reflexão e fazer com que eles tenham ideias muito melhores, talvez, do que a sua sozinha, com certeza. Essa humildade. Ninguém faz sucesso sozinho, tem livros que falam sobre isso, ninguém faz sucesso sozinho. Então, a pessoa que consegue extrair o melhor das pessoas, e essa técnica vale milhões para algumas pessoas, vai te levar a esse sucesso e vai surpreender quando você usar essa técnica na sua área, no seu trabalho, na sua empresa. Então, essa é a dica de hoje. Por favor, testem isso e coloquem os comentários aí embaixo, onde dá para colocar os comentários. Me pergunta, dúvidas, casos que vocês estejam passando. Fala para mim que eu vou ficar muito feliz em ajudar. E se você não fizer nada, continuar fazendo do mesmo jeito, nada vai mudar. A velocidade do seu desenvolvimento também não vai mudar. Então, espero que tenha ajudado, espero que vocês comecem a partir da manhã. De amanhã, tome uma decisão hoje. O que você vai fazer amanhã para começar a exercitar isso dentro da sua empresa? Ok? E se não der certo, vocês fizerem do jeito certo, não der certo, vocês podem, eu garanto que dá certo. Vocês podem vir falar comigo e tirar essa dúvida, esse questionamento, porque os resultados que eu tenho aqui são inquestionáveis, ok? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!